Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de dezembro de 2018. É uma terça-feira. Nosso verbete número 4.687. Ele tem 6 páginas, 53 logias e 10 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o currículo conscienciocêntrico, da especialidade completismologia. Esse verbete, no caso, foi redigido por mim mesma, do CIDAL, e eu sou graduada em arquitetura e urbanismo, especialista em administração e também em educação. Sou brasileira, natural de Manaus, Amazonas, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente de Conscienciologia desde 99, autora dos livros Autoconsciência e Multidimensionalidade, de 2005, e Vontade e Consciência Inteira, de 2014. Sou tenepsista desde 2000 e EPICOM desde 2014 também. Bom, aqui na Definologia, o currículo conscienciocêntrico é o conjunto de atividades, realizações, vivências e conhecimentos pró-evolutivos empreendidos pela consciência proexista lúcida, homem ou mulher, voluntária teática em instituições e ou atividades regidas pelo paradigma consciencial. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do autodiscernimento proéxico, o holopensene da max proexis grupal, a reciclopensenidade qualificando o currículo conscienciocêntrico, a análise do mater pensene das instituições conscienciocêntricas em prol das realizações proéxicas, a identificação proéxica expressa no mater pensene curricular, o holopensene do complexo. Agora, aqui na patologia, a carreira conscienciológica, o currículo conscienciocêntrico retroalimentando a FEP do intermissivista, o currículo existencial neoparadigmático, a superação do subnível conscienciocêntrico, a evitação da periferia conscienciológica, o entrosamento profícuo entre a autoproexis e a maxproexis grupal, a singularidade autocurricular, a vivacidade digna da condição intermissivista, o autoempreendedorismo evolutivo expresso na bagagem curricular, os indicadores da excelência proéxica, a vinculologia intermissiva, o currículo conscienciocêntrico grupal da primeira geração de intermissivistas, a Max Proex em análise, o Complexis enquanto megassíntese do êxito autocurricular. Agora aqui na parafatologia, a sinalética energo-parapsíquica pessoal funcional. Os reencontros de destino favorecidos pelo amparo extrafísico de função. As retratações interdimensionais. A autobagagem holobiográfica em teste. A holobiografia pessoal expressa no currículo conscienciocêntrico. As retrovidas entrelaçadas, delineando neo-oportunidades convivenciais. O currículo conscienciocêntrico enquanto indicador multidimensional para o próximo curso intermissivo. Agora, aqui na divisão detalhismo, a gente tem 27 sessões, né, configurando aí um máximo para o verbete. E agora aqui na argumentologia, a gente tem algumas listagens. Tem uma primeira aqui, que é uma taxologia. São 30 tipos de currículos passíveis de compor ou de enriquecer o currículo conscienciocêntrico. Depois a gente tem uma outra, que é a caracterologia, que são 35 características desejáveis para a performance do voluntário, passíveis, então, aí, no caso de qualificar o currículo conscienciocêntrico. E também a gente tem uma listagem com 10 desafios para o intermissivista interessado aí no voluntariado conscienciológico. E aqui na remissologia eu destaco acerto grupo kármico, autobagagem holobiográfica, cultura conscienciocêntrica, instituição conscienciocêntrica, poder proéxico. E na frase enfática, o currículo conscienciocêntrico prolífico, além do currículo vitae comum, enaltece o momento evolutivo proéxico, enquanto cápsula holobiográfica, depurando a FEP do intermissivista. E
Na questionologia, você emprega plenamente os atributos personalíssimos no voluntariado conscienciológico em prol do completismo existencial pessoal? Na escala de 1 a 5, em qual nível de excelência tarística? E aqui na bibliografia específica, a gente tem uma fonte bibliográfica. Agora vamos aqui à mega análise, feita pela nossa equipe aqui, de mega analistas da Enciclosapiens, no caso André Chatalov, né, aqui presente, e na equipe também Cláudio Monteiro, Eucárdio de Rosso, Nilzabete Correia e Zilá Padilha. Histórico, autoliderança, autoempreendedorismo, produmetria, holobiografia. Mega síntese, autodesperticidade, autoprodutividade, especialidade, inconflitividade, intraconsciencialidade, proatividade, responsabilidade, versatilidade, temperamento, conscienciometrologia, evoluciologia, proexologia, voluntariologia, completismologia. Muito bem. Eu ganhei uma outra mega análise, né? Já comentei aqui. Tá aqui também, viu, Carlos? Guardado com muito carinho. Pessoal, então, vamos aqui dando início, né? Eu queria comentar com vocês da minha motivação quando eu comecei a pensar em escrever sobre esse assunto. Eu, até pelo andar da idade, né? Eu penso muito no complexes, obviamente. Acho que todo mundo, né? Mas eu, sinceramente, eu tenho recebido uma certa pressão interna, uma autopressão cosmoética, uma urgência. E aí, é claro que pensando nessa questão do completismo, né, a gente remete sempre à questão do que a gente está fazendo em termos de proexis mesmo na conscienciologia, bem especificamente. E isso remete, então, à questão do currículo conscienciocêntrico. Aqui, no caso, o que eu estou chamando de currículo, porque a palavra currículo, ela tem, assim, uma extensão grande, né? Ela tanto pode ser aquele currículo que compõe algum corpus de conhecimento, por exemplo, das escolas, dos cursos, né? E eu até coloquei aqui na antonimologia, como também pode compor, por exemplo, outros tipos de currículo, por exemplo, currículo profissional, né? Currículo acadêmico, enfim. E a gente tem aqui uma gama, né? Tanto na antonimologia quanto naquela taxologia que eu coloquei lá dentro. Mas, então, eu refleti muito, isso não é uma reflexão de agora, já é de muito tempo, em função de um cotejo do meu currículo profissional com o meu currículo conscienciocêntrico, né? O meu currículo na conscienciologia. E eu considero, assim, muito interessante a pessoa refletir e sopesar essas abordagens, né? E a participação dela profissional e o quanto que isso interage ou não, interage mais ou menos, enfim, cada um tem a sua história de vida, né? Dependendo do momento que ela chega na conscienciologia, do momento que ela conhece o paradigma, do nível de retrocognições ou de recuperação de cons que ela tem, né? Cons magnos, né? Referentes a proexis e então, isso tudo eu penso que é um bolsão, assim, um cestão muito grande, muito rico de autopesquisa. E aí, no meu caso, sinceramente, é como se eu tivesse duas vidas, porque enquanto eu trabalhei, eu tenho um currículo muito, assim, assim, eu não quero aqui ficar enaltecendo nada, mas é que para vocês entenderem o que eu estou falando, né? O meu currículo profissional ele foi muito rico. Eu tive uma carreira assim muito é, cheia, assim. Trabalhei muito tempo com arquitetura, em escritório grande de arquitetura, projetos enormes e bem assim significativos, né, para a região. E depois eu fui trabalhar no mercado financeiro em área técnica. E eu comecei como arquiteta e a vida me levou para uma coisa também em área técnica, mas eu fui ali galgando, assim, subindo e fui virando e sendo promovida e meio fugindo do negócio e o negócio vinha e me abraçava e enfim,
foi me contemplando, né? Quando eu vi, eu estava assim no top do negócio. Mas eu não tinha a menor noção de uma vida multidimensional. Claro, eu sabia, eu tinha projeção, quando eu era criança eu me projetava muito, jovem também, mas eu perdi o contato com essa realidade. E ao mesmo tempo eu tinha uma coisa, aquela coisa dos intermissivistas, né? Que todo mundo tem. Aquela certeza íntima, que tem alguma coisa além para fazer, aquela coisa diferenciada que você faz na sua profissão, né? Era tudo muito fora do convencional em termos de abordagem das coisas enfim, e, e eu precisei, em algum momento, então, eu pedi demissão, eu resolvi sair, né? Eu estava talvez uns 30, eu tinha mais que 35, próximo de 40, se não me engano. Tem que refazer essas contas. Mas, enfim, então eu entendi que eu já tinha feito o que eu tinha que fazer ali. Eu não tinha mais, eu não queria mais nada com aquele trabalho, embora eu adorasse. Eu era muito realizada, eu adorava o que eu fazia. E eu acho que eu fazia realmente bem. E aí eu tomei a coragem de pedir demissão. E foi aquele choque, né? Aquela coisa assim muito é, séria, né? Tanto para a minha vida, eu mudei totalmente a minha vida, assim, 180 graus. E as pessoas também não compreendiam muito, enfim, teve muita pressão cosmoética no caso, né? Ninguém estava ali querendo me perturbar, era porque estavam achando esquisito mesmo, né? Querendo até preocupadas algumas, assim, se eu estava lúcida, porque eu estava fazendo e tudo. E aí, claro, depois disso eu conheci a Conscienciologia. Foi quando eu realmente tomei contato com o paradigma consciencial proposto pelo professor Valdo Vieira. E aí é que eu digo, a partir daí, eu penso que as coisas todas é como se fosse outra vida realmente, né? Outro momento. Mas o que eu acho muito interessante é essa conexão. Embora você não faça a conexão ali por falta de lucidez mesmo, existe a questão da amparabilidade, né, que eu penso que todos os intermissivistas têm, e que, de um certo modo, ali aos trancos e barrancos, aos trancos e barrancos por causa da nossa, no meu caso, né, da burrice ali, da chucrice em relação ao que viria a ser uma programação existencial, né? Mas você vê que as coisas vão se conduzindo e que tem uma conexão e que nada foi em vão, nada foi à toa, né? Mesmo que você tenha errado, claro que os erros são muitos, mas ainda assim é tudo muito útil, é tudo muito convergente para uma proexis, né? Isso é que eu acho que ia ser, que eu queria passar, assim, que eu acho que é o tom maior assim desse verbete, essa questão de pensar o currículo conscienciocêntrico e tentando fazer essa conjugação, porque eu vejo, por exemplo, o pessoal mais jovem, né, bem mais novo que eu, e às vezes até não, até da minha idade, mas, enfim, várias gerações com esse dilema, com algum tipo de conflito em relação a isso. Às vezes a pessoa está com alguma dificuldade mais séria financeira e ela fica naquele dilema. Então, é para a gente fazer esse exercício de pensar essa convergência, porque às vezes não é possível mesmo você ter uma carreira, assim, até que você, uma profissão, que você tenha mais motivação, né? O top da motivação, como eu tive a sorte, né, de ter, realmente eu tive. Eu nunca me queixei, eu sempre adorei tudo que eu fiz, em toda a minha área, tudo que eu fiz profissionalmente. Mas nem sempre isso é possível. Mas mesmo que não tenha tanta motivação, que a pessoa dê um jeito e consiga fazer esse link, essa correlação, né? Principalmente se ela já conhece, se ela já está lúcida para a condição de proexista, né? Porque é sempre possível, né? É sempre, os amparadores vão estar sempre buscando ajudar a gente a fazer as convergências. E claro, né?
muito também preparar a gente, desenvolver a gente em termos de atributo, em termos de trafores, trafais e trafais, né, trafares, e para que a gente vá se preparando para realizar mais plenamente a nossa Proexis, né? Então, assim, esse é o pano de fundo, assim, do verbete, certo? André, você quer Sim, perguntar? pode. Então, primeiro, parabéns aí pelo verbete, Dulce. E a pergunta que não poderia faltar, não poderia não ser a primeira, pelo menos ao meu ver, seria o seguinte: a gente sabe que a tertúlia é um curso de longo curso. Eu sei que você traz aqui o processo do currículo tertuliano, mas eu queria que você falasse o papel do ponto de vista da tertúlia no currículo do conscienciólogo. Ah, André, muito obrigada pela pergunta. Bom, tem itens, né, que compõem a nossa Proexis, supostamente, né, a gente fazendo uma dedução lógica e também até em função de muito que o professor Valdo já escreveu, tem alguns itens que eles praticamente a gente pode dizer que são denominadores comuns a todo proexista, né? A gente não pode afirmar isso 100%, mas parece, tudo indica que são denominadores comuns. Mas, independentemente disso, de estar ali, de você ter combinado especificamente com o seu evoluciólogo que você iria fazer tais e tais itens, a questão da Max Proexis, ao que tudo indica, a Enciclopédia da Conscienciologia, ela é realmente um gancho, ela é uma âncora muito forte para essa questão da Proexis, né, da Max Proexis grupal. E a partir da abertura, né, do momento que o professor Valdo deu a abertura para que todos participassem a partir daquele momento, na minha opinião, isso já tinha sido programado há muito tempo, né? Eu, por exemplo, eu tenho essa praticamente é uma certeza íntima, enfim, mas dessa combinação, né, de uma coisa específica, no meu caso, assim como de muitos que eu conheço, de participação específica na conscienciologia, né? Muitas pessoas têm esse relato, né? Tem retrocognições ou projeções, enfim. É. E aí, André, a questão da tertúlia, ela entra como o carro-chefe disso tudo, né? Porque a vivacidade da Enciclopédia da Conscienciologia e a quantidade de pernas e braços e tudo que ela pode envolver em termos de Max Proexis é alguma coisa que eu acho que ninguém pode, a gente não deve, pelo menos, né? E tem que correr atrás para não reduzir. Em função dela ter sido posta tese é, no mínimo, trabalho de evoluciólogo, né? Porque se você está falando de Max Proexis, de Proexis, né? Já entra evoluciólogo. Você fala de Max Proexis, a coisa fica muito mais complexa, né? E sendo curso de longo curso, como você bem lembrou, tá na cara que é para a gente manter um nível bom de manutenção e de recuperação de coins, de megacoins, enfim. Então, eu penso assim, eu acho assim que é muito importante, é fundamental, e eu penso que é um para-dever nosso fazer essa retroalimentação. E também ajudar as pessoas que ainda não compreenderam, porque isso é um fato, né, gente? Não vamos aqui ficar fingindo ou fazendo uma. Eu, pelo menos, tento ser o mais realista possível. Até escrevi uma vez um verbete que eu denominei autorrealismo pró-complexo, uma coisa assim. E eu sinto que isso faz parte da minha proexis, né? Eu ajudar as pessoas a compreenderem a importância dos verbetes, das tertúlias, da enciclopédia, da participação delas e disso tudo na Max Proexis grupal. Então é isso, a gente é como se fosse aquela questão daquele paradoxo, né? Eu acho até que isso está contido naquelas leis da Proex. Embora a Proex seja individualíssima e relativa a traços personalíssimos e a holobiografia pessoal de cada um de nós, ela contempla indubitavelmente uma interdependência, né?
E nesse sentido também a tertúlia é impressionante, não é? Como que ela contempla isso tudo, né? Contempla muitos itens que a gente sabe que devem ser, né? Não posso afirmar, mas cláusulas pétreas da maioria de nós, né? É isso. E outro aspecto é o seguinte: quando a gente pensa em currículo, a gente tem, pelo menos desde que eu fiz o meu primeiro currículo vitae, sempre tem aquele impacto que você olha o que você tem e você olha o que você também não tem, né? Porque quando você está olhando assim, você está fazendo seu currículo para valer, colocando ele ao pé de igualdade com outros currículos, não é isso? Você começa a avaliar, tipo, o que falta, o que tem, o que está... Ou seja, você faz uma métrica, é uma autoavaliação, né? É uma autoavaliação. O que eu queria que você falasse é o seguinte: a gente sabe que tem uma daquelas máximas da ProEx, que às vezes o mais importante numa vida intrafísica, né, é o fato de você não ter feito coisas, né? Não é o que você fez, mas o que você deixou de fazer. Ou seja, o que não está lá no teu currículo. E eu queria que você falasse justamente sobre esse aspecto. Você está falando currículo geral ou É, conscienciocêntrico? não, no conscienciocêntrico. Conscienciocêntrico É. Aham. especificamente. Bom, André, de um modo geral, eu não tenho assim alguma coisa, algum grande item que eu me arrependa, puxa, podia ter feito isso e tal. Mas eu sempre tenho uma sensação que eu tô atrasada. Isso é uma coisa íntima minha. É como se é porque eu já tenho assim coisas que eu sei que eu preciso fazer antes de dessomar. Eu quero fazer e eu preciso, né? E eu não tem coisa que eu não comecei ainda, que eu não dei conta ainda de fazer. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse planejamento, né? Que aí tem a ver com a questão das planilhas de Proexis mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma lacuna em mim, minha, assim, tenho duas lacunas que eu quero preencher o quanto antes, buscar, pelo menos começar, né? Eu, eu tenho alguma coisa assim que eu tenho que começar o quanto antes a minha Mega Gescom, que eu já tenho ela insinuada, eu tenho uma ideia do que vai ser, mas eu não comecei ainda, essa é a verdade. Eu comecei a listar, enfim, ensaiei alguma coisa e deixei de molho. Então, isso é uma coisa que eu desconfio que se eu não fizer isso, eu devo ter algum percentual de Melex. Eu não quero, eu preciso me organizar, né, para fazer isso. E outra coisa é na linha da autopesquisa. Eu também, é claro que a ideia é juntar uma coisa com a outra, né? Mas eu percebo, assim, gap de autopesquisa, linhas de autopesquisa que eu gostaria de fazer, que eu não consegui ainda, entende? Então, eu acho muito importante, né? Eu acho muito importante a gente ter essa noção, olha, eu estou bem aqui, estou indo bem nesses itens, isso aqui eu já tiro de letra, eu já fiz um bom arrazoado do que eu penso que seria, né, necessário. Já vamos dizer assim, estamos nos 51%, mas tais itens eu ainda estou ali nos 39, nos 49 ou até menos, né? Então, acho que é fundamental, André. Acho essa pergunta bem interessante, viu? A gente pensar isso e fazer aqueles planejamentos, né? A própria PEX tem muitos cursos e muitas técnicas, né, para desenvolver balanço, né? Com certeza, balanço bem lembrado. Então, acho super sério, né? Muito sério. É isso. Dulce, me chamou muita atenção quando você começou a falar, porque a maioria das histórias que a gente escuta, maioria não, mas boa parte, são de pessoas que trazem assim uma insatisfação com o currículo profissional, têm a profissão só como um elemento de sobrevivência, mas não gostam do que fazem.
né? E você traz um exemplo contrário na sua fala, quer dizer, você era uma pessoa satisfeita, integrada dentro da sua profissão, e você repete esse padrão dentro da conscienciologia, né? Ou seja, tem um alinhamento aí no acerto das escolhas. Eu não sei se eu estou encarando certo, né? Aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: dentro da sua autoconscienciometria, quais são os traços que você acha que te levam a esse acerto, a essa visão acertada dos próximos passos, de modo a gerar essa integração, essa satisfação que você demonstra, dos dois lados, tanto na sua profissão, quanto dentro da conscienciologia? Quais são esses traços? Vou tentar aqui ameaçar não é alguma assim, coisa. mas assim, é dica para gente, né? Olha, Oswaldo, eu tenho um traço que eu considero que é um traforme. Eu só tenho que cuidar para não passar da conta, mas eu tenho um nível de autocriticidade bem alto. É bem alto. Eu sou muito autocrítica. Mas de maneira benigna, Sim, né? de Não é maneira aquela autocrítica. benigna. Então, assim, quando eu percebo que, por exemplo, que eu estou fazendo alguma coisa, que aquilo está abaixo do que eu podia fazer, abaixo no bom sentido, né, gente? Que aquilo não está me satisfazendo em termos de prazer mesmo, de trabalho, eu puxo o freio de mão e simplesmente eu saio. Eu sou aquela pessoa que eu não consigo ficar fazendo uma atividade que eu não me sinta plena fazendo. Eu vou embora, eu saio. E isso também, eu falo isso, né, gente, mas é que também eu criei alguma coisa assim que eu acho que eu tenho isso também, é uma espécie de arrojo assim, meio uma certa intrepidez, alguma coisa assim, um certo despojamento, ao mesmo tempo alguma coisa assim íntima que eu não sei muito delinear, mas que assim eu nunca tive medo de, mesmo assim em auge de crise, eu nunca tive medo de sair de um emprego e ficar sem ele. Eu sempre tive essa disposição, sabe? Não, eu vou sair, eu vou arrumar outra coisa. É uma coisa assim que eu acho, Oswaldo, que as pessoas podem buscar, quem não tem isso, é essa autoconfiança, a sua autoconfiança no que você é capaz de realizar em termos de trabalho, né? Se você tem essa autoconfiança, olha, isso aqui não está bom para mim, não está bom, não estou gostando, mas eu sei fazer, eu posso fazer tanta coisa que eu gosto, ou que, sei lá, que eu vou me virar, que eu vou arrumar outra coisa melhor. E assim foi. Então, isso eu acho que é um traço importante, né? Porque nisso você vai, e você não fica em lugar de insatisfação, né? Eu pedi demissão, no mínimo de 3, eu tive empregos contínuos, né? Longos, não era assim saltitante, não. Mas no mínimo três vezes, que foram assim, sérios, foram assim decisões assim de mudar de cidade, de mudar e assim às vezes numa crise maluca, né? O Brasil está em crise há muito tempo, assim, sabe? De ouvir as pessoas falarem: "Você é maluca? Como é que você vai sair desse emprego?" Largar um emprego Então desse. acho que esse despojamento, esse destemor com a vida, sabe? E que eu acho que o intermissivista precisa ter, né, Oswaldo? Quer dizer, eu nem sabia o que era nem Mas proésis. você traz, né? Você Mas traz esse você tem traço, ali, essa você ousadia tem. evolutiva, né? Então acho que é o intermissivista resgatar isso, né? Porque tem que ter essa autoconfiança, né? E então eu acho que basicamente é isso. Vamos tentar. Consciência cobaia, né? Né? Tem um traço por trás aí dessa narrativa toda, assim, que eu penso, que eu estava analisando, que é o da ousadia cosmoética.
que sim. tem a ver com o princípio É. da ousadia cosmoética. Então, parece que assim é o norteador, né? Você tem a verdade. coragem, né? E aí, a partir da coragem, você faz essas nuances, aí analisa se está em subnível. Então, eu acho que ele é o primeiro aí da lista, né? Acho que De você tem negatrafan. razão. Acho que dá para sintetizar, né? Mas é interessante você estar falando que tem alguma coisa de curso intermissivo que a pessoa traz, né? Isso, Que é assim, eu não posso me desviar, né? Porque você está falando isso, eu lembro que eu já tive emprego público também, e eu saí e o pessoal dizia, cara, mas você vai sair da segurança? E eu dizia, pô, se eu fizesse segurança, eu casava com uma policial, tinha segurança 24 horas por dia, né? Então, assim, não é isso. Eu precisava estar onde eu me sentia bem, né? Então, não é que onde eu estava eu não desempenhasse bem meu papel, eu desempenhava até bem, é o que você está falando, a gente veio ouvindo você no rádio, né? Na internet. Então, assim, é isso mesmo. Mas é interessante esse traço que não deixa a pessoa se enrolar. Porque é isso que ele falou, que eu falou, eu achei bem interessante, porque você ouve, estou com 60 anos, né? Então você ouve muitas pessoas falando assim, meus amigos naquela época, né? Ah, gente, mas se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu não teria essa amargura, né? Essa melancolia que eu sinto hoje, porque a pessoa se deixou levar, né? Pelo emprego e ela nunca fez o que ela queria fazer, né? Ela fez o que ela tinha que fazer porque as circunstâncias exigiam, Às vezes a né? pessoa tem vários filhos ou tem que sustentar uma família Isso, grande. Às vezes isso. ela tem mais problema, Mas é né? interessante esse traço, essa coisa da ousadia, do posicionamento, sei lá, que você traz do curso intermissivo. Não, eu não posso me deixar enrolar, né? De Porque ao vidas, de mesmo repente, tempo, né, né? Regson, eu penso que duas coisas que eu quero falar em cima do que você colocou. Uma é que essa pessoa que porventura tem esse sentimento, que ela consiga reverter do momento que ela percebeu isso. Puxa, podia ter feito diferente, podia ter feito... Passou. Agora daqui para frente, o que você pode agilizar no seu currículo conscienciocêntrico, né? Que dá para que tipo de novo posicionamento você pode ter a partir de agora para não ficar repetindo esse padrão? Eu acho isso super sério, né? E aí tem uma outra coisa na questão dos cons, da questão inata do intermissivista, que eu acho que é importante também a gente ficar atento, né? Por exemplo, eu desde jovem, embora eu tivesse uma boa situação, meu pai tivesse uma boa situação financeira até um determinado momento, depois nem tanto, enfim, mas até um determinado momento, mesmo tendo uma situação financeira boa, eu tinha intimamente dentro de mim a certeza e aquele senso de responsabilidade que eu tinha que me manter, que eu tinha que trabalhar. Tanto que comecei a trabalhar com 17, 18 anos, eu não precisaria, entre aspas, na época. Eu poderia ter ficado mais tempo. Então, é a questão de você valorizar a questão da condição de intermissivista, né? É lógico, a gente sem saber, eu não tinha a menor noção, mas é impressionante a força do curso intermissivo. Eu fico besta. Como é que isso é possível, né? Você não sabe que o negócio existe, você não tem a menor noção. Eu, por exemplo, nessa época eu morava a algumas quadras da casa onde o Valdo morava, no apartamento dele em Ipanema. Não tinha a menor noção, nada, zero. Então, mas na prática, ali no dia a dia, a coisa ia, lógico, né? O parador deve entrar ali ajudando, obviamente, mas realmente é muita paratecnologia, né? É incrível isso. É uma coisa assim. Mas isso aí acho que é o que você colocou ali na neossinapse, né? É o primeiro, a fixação paracerebral das paraneossinapses intermissivas, né? Favorecendo a formação das neossinapses conscienciológicas. Esse negócio fica É isso ali, aí, né? é isso mesmo. É impressionante. Dá mais uma? Claro, Que aí é claro. em cima é um gancho que o André deu, que é o seguinte: dentro do currículo conscienciológico ou conscienciocêntrico, você tem uma oportunidade que eu acho ímpar, que é mediar tertúlia, participar da mediação, ser uma das 8 pessoas conscientes que mediam tertúlias. Como que se avalia isso?
dentro de um currículo mais amplo? Como é que você vê isso? Olha, Osvaldo, eu sou muito grata, muito, 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 assim, por toda a Seriex, a essa oportunidade que eu tive, né, e que eu tenho ainda, enfim, mas no caso são aquelas coisas do destino, né, os momentos de destino, de você estar ali no momento, naquela situação, naquela condição, e de ter sido possível, né, em função da minha participação, estava à frente ali do trabalho da Enciclosapiens, enfim. Então, eu avalio da seguinte maneira: a mediação de tertúlia, no meu caso, né, é como se fosse assim a cereja do bolo de todo um trabalho que eu venho fazendo há anos, que eu já fazia antes de começar a mediar. Então, essa oportunidade de ver o verbetógrafo ainda sem ter um título e acompanhar a aprovação de um título, a realização do verbete, a defesa e a mediação, para mim é uma coisa que não tem preço, assim, é muito interessante, porque é aquela história que a gente comenta, né, dos bastidores, dos parabastidores, dos verbetes, das tertúlias, e você consegue fazer algumas conjugações e, claro, aprender muito, né, Osvaldo? Eu acho que isso é o mais sério. Você tem uma oportunidade muito grande de aprendizado e de compreensão dessa pluralidade do elenco, né? O que eu gosto mais disso tudo, do trabalho na enciclopédia em geral, né? Não é só a mediação no caso, mas é que a mediação ela fecha, né? O ciclo, ela fecha o ciclo. Mas esse trabalho nosso lá na Enciclosapiens, ele tem muita relação com esse elenco da Max Proexis, né? A gente lida com o elenco da Max Proexis, porque qualquer pessoa que estude Conscienciologia, que queira escrever, a gente vai ali ajudar a coisa a se concretizar. E aí, claro que a gente entra no micro-universo da consciencial, a gente entra naquele holopensene daquela pessoa, e isso tudo é muito reeducativo, é muito interassistencial, e eu acho que é um trabalho assim muito desgastante, é claro, muito intenso, né? A gente sabe disso, você tem vários aqui da equipe da Enciclosapiens. É um trabalho muito denso, né? É diário ali, é muita coisa, mas é muito gratificante em termos de uma compreensão, um entendimento maior, né? O que vem a ser essa tal Max Proexis, que um dia, né, a gente do lado de lá vai entender assim, talvez um pedaço um pouco maior, com certeza, né? Claro, claro. Não sei se a Gisele quer falar. Parabéns, né? A verbetógrafa. Obrigada. Muito interessante para fazer a autoanálise do currículo, né? Assim, você vai ticando, né? Para ver onde é que está indo bem, onde é que tem que melhorar. Gostei muito, né? Aí na página 4 é uma pergunta interessante. Fiquei aqui pensando, né? Não é sugestão, tá? Do verbete, mas é ali na taxologia, no Tá. você botou atinente à reeducaciologia, né? E aí eu fiquei lembrando, eu quero saber qual foi o raciocínio, tá, que você fez. Lembrei do Valdo comentando, né, que reeducaciologia e cosmoeticologia, quase que sinônimo, né? E ele gravou até no vídeo, né? Assim, a cosmoética ela é reeducadora. Então ele até comenta para a gente perguntar o tempo inteiro: esse meu ato foi reeducador? Porque se ele foi reeducador, você já tem um indicador que é cosmoético. Então, assim, se seria assim um raciocínio nesse sentido, que aí o resto, toda ali da taxologia do currículo tem a ver com reeducação e cosmoética, óbvio, né? Abarca tudo. O verbete todo, né? Na verdade, eu acho. E em razão disso, se foi por essa razão que você não colocou, porque eu pensei que currículo cosmoético-lógico. Mas você sabe? Não, seria uma saída. Não fez falta, mas eu fiz não, mas a sugestão, eu acho essa sugestão boa, claro.
Veja que eu coloquei ali, por exemplo, porque teria mais um monte. É que eu optei por colocar a cosmoética e eu não quis aqui ficar repetindo. É claro que pode até ter algum item ou outro que seja mais próximo, mas eu quis botar a cosmoética como característica desejável para a performance, que eu entendo assim como uma coisa mais porque abarca ampla. tudo. E aqui o currículo, ele seria como se fosse mais compartimentado, né? Entendeu? Foi esse o Mas é o que eu raciocínio. imaginei do raciocínio. Você botou É, reeducaciologia, aí, né, o então, sinônimo. assim, a gente subentende que para isso aqui acontecer, são necessárias algumas características, né, no dia a dia ali do voluntário, né? E aí entra a cosmoeticidade. Seria como se no dia a dia do voluntariado lá ele fosse fazendo uma autoaveriguação, se estaria presente aqui esses itens, Essas por exemplo, né? As características dele, características se do elas estão currículo. presentes aqui, no geral, nos Sim. currículos, né, no que ele vem fazendo, É né? como se fosse 360 graus lá, só que da Adriana, olha, Proex. eu não É posso legal. dizer, para você assim, fiz esse cheque, pode É, ter furos aqui, claro. Porque a ideia aqui são exemplos, né? Não é exaustivo. eu queria só fazer Mas Mas é muito interessante. é um tipo de abordagem, Viu, Dulce, eu né? queria Padrão fazer só um nosso. contraponto, né, do tipo, você que chega num limite atual, que a gente não é ainda plenamente cosmoético, esse processo, ele pode tender a ser sinônimo. Mas, a partir do momento que nós já somos cosmoéticos, e isso já virou uma segunda natureza, que é o momento do amparador, que é o que a gente é, aspirante de amparador extrafísico, aí o que que eu vejo? Que nós vamos continuar evoluindo. E o refazer, o fazer justamente essa reanálise, vai fazer parte de um contínuo de evolução. E não quer dizer que a cosmoética já não está agregada. Então, eu imagino que isso não até um certo limite, pode ser sinônimo, desejável, almejado. Mas, em determinado momento, como a evolução sempre contínua, né, a consciência livre continua a evoluir, eu não vou chegar e falar para ela que ela já não entende cosmoética. Entende? É como se Ela fosse um vai deixar norte, de ser né? sinônimo. Transpassa. Aí eu tenho outra pergunta dentro dessa Sim. análise, já que está detalhando a nossa atuação proexológica, né? Na primeira página, lá na pensenologia, na última linha, tá? Você coloca a análise do Mater Pensene e das instituições conscienciocêntricas em prol das realizações proex. Analisa esse negócio para ajudar, né, a pessoa. Bom, Adriana, a gente voluntariou em algum momento, né? Trabalho lá na Unicim, né, Adriana? E eu tenho essa curiosidade sadia, é coisa do meu perfil, né? Eu gosto de pensar na conscienciologia de maneira coletiva. Então, eu nunca vejo assim a questão só de uma IC especificamente. Bom, agora aqui eu coloquei esse item porque eu penso que quanto mais cada um de nós compreendermos o Mater Pensene de cada IC que compõe aí o rol de ICs da CCCI, mais a gente vai estar contribuindo e ajudando e tirando partido mesmo do que a gente já tem, né? É como se, primeiro, você pode escolher melhor onde você quer voluntariar. Você pode ver os cursos, né? Aí entra a questão do currículo, do seu currículo parapedagógico, na condição de discente, né? Que é uma coisa que a gente precisa fazer. Verificar que cursos que a CCCI tem disponível, que a gente ainda não fez, que a gente pensa que seria importante. E então, eu dou muito valor às instituições conscienciocêntricas. Não que eu seja uma pessoa que eu também não dê muito valor à intraconsciencialidade, à singularidade e à individualidade de cada um. Mas eu penso que nesse momento evolutivo que a gente está, de refazimento, de
interprisão, utilizando aquele princípio da restauração evolutiva. Enfim, o nosso momento aqui de grupo Karmalidade, né? A questão das instituições são fundamentais, né, Adriana? Então, como que a gente vai tirar partido disso sem compreender ali o Mater Pensene daquela IC? Qual é, o que move aqueles voluntários a terem se unido, a terem ali objetivos comuns, né? E claro que possivelmente retrovidas e proexes conjugadas, né? Eu acho esse assunto assim muito rico, muito bacana. Penso também que a turma da Apex deve estudar bastante isso. E é por isso que né? você botou em seguida, não em seguida, mas assim, você fez uma associação com a identificação proexa expressa no Mater Pensene curricular. Porque é uma coisa que retroalimenta, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, no meu caso, meu currículo, né? Conscienciocêntrico, em instituição. Eu tenho uma coisa assim interessante de conjugação do que eu gosto de fazer e aquilo foi me delineando para o que veio a ser uma participação mais exclusiva e específica na Enciclopédia da Conscienciologia. Mas a questão do Mater Pensene curricular, tanto de uma instituição quanto de uma pessoa, aquilo aponta muita coisa, né? Tanto para você realinhar, quanto para você estudar mesmo e fortalecer aquilo, né? Eu acho que é uma maneira também da gente valorizar bastante, né? Valorizar o trabalho conjunto nosso, porque está falando aqui de completismo, né? O objetivo aqui do verbete é muito chamar atenção para a questão do completismo. E, na minha opinião, esse completismo ele não vai ser um completismo com C maiúsculo, assim, um completismo bom, se a gente não estiver conjugando a questão da Max Praxis, né? O completismo não é egocêntrico, não é nem egocêntrico, desculpa, não é egocármico. Ele não é egocármico, ele é ego, grupo e policármico. E como que isso vai acontecer sem pensar nas instituições, que são tantas, né? E a gente, então é isso, a ideia foi essa. Parabéns pelo verbete. Na patologia, na página 2, na quinta linha ali, a superação do subnível conscienciocêntrico, a evitação desculpe, da periferia conscienciológica e terminando com a ruptura do arrivismo. Queria que tu fizesse uma ampliação. Qual é o terceiro, Terezinha? É a ruptura do arrivismo, que é na sexta linha. Ah, sim. Aqui são os itens nosográficos, Sim, digamos, eu queria né? que Que eu dei falasse aquela pitadinha isso, que tu até para falasse. não ficar aquela poliânico, né? O verbete poliânico. Então, aqui, Terezinha, é uma questão que é muito séria, né? Da gente pensar. Porque tem aquela condição da pessoa que ela está ali naquela zona de conforto, no bem bom, que já está chegando ali para o patológico, porque ela está estagnada, ela percebe que ela está em subnível, porque ela podia fazer mais, mas ela, por exemplo, pode estar desempenhando uma tarefa e tá bom ali, ela tá bem, ela faz direitinho, tá cômodo, tá tranquilo, ela tá numa instituição conscienciocêntrica, mas no fundo ela sabe que está em subnível. Ela podia fazer mais alguma coisa. Porque, por exemplo, ela observa que tem algo que ela precisa reciclar, que ela não reciclou ainda, que ela precisa fazer isso para pegar, assumir uma outra tarefa, ou é algum desafio que ela tem algum receio, ou às vezes ela não está preparada ainda, ela tem que se preparar para assumir, e isso exige um posicionamento específico, né? Então, a questão do currículo conscienciocêntrico pode ajudar a pessoa a superar essa condição, né? Ela ficar atenta para essa situação.
A evitação da periferia conscienciológica seria uma consequência, né, desse subnível, concorda? A pessoa fica ali, né, naquela periferia e não vai ali no ponto, no olho do furacão do que ela precisa. E também a gente tem esses mitos, né, na conscienciologia. A pessoa que acha que porque está voluntariando, fazendo qualquer trabalho no voluntariado, ela vai ali, bate aquele ponto básico, né, aquele paraponto e metafórico, né, claro, estou brincando. E ela acha que tá tudo ok, porque ela é voluntária há muito tempo e está tudo bem ali e tal. Não é isso, Proexis não é isso, gente. Se fosse, era todo mundo já, tá, beleza. Todo mundo já completinho. Não é isso, a Proexis não é feita para isso, né? São 14 leis que o Sovaldo colocou, se não me engano, naquele verbete, né, lei da Proexis. E fora tudo que tem de estudo, de pesquisa sobre Proexis, o negócio é complexo, ele exige autopesquisa, exige reciclagem, exige posicionamento da gente. Você perguntou também, Terezinha, sobre a ruptura ao arrivismo. Pois é, isso é um item também muito sério, porque o que fica muito claro, né? Isso está íncito, está contido explicitamente numa daquelas leis da Proex. A questão da intercooperação, é seríssima a intercooperação na questão da Proexis. Ela é singular, ela é personalíssima, mas tem a interdependência e ela exige a intercooperação. Como é que uma pessoa que está ali com a revista, você sabe o que é arrivismo, né? Aquela questão de conquistar, de galgar, de chegar no topo das galáxias, e a pessoa ela está mais preocupada com isso, com poder, posição, prestígio, né? E de ter um cargo que chame a atenção da comunidade, né? E claro, isso exige muito na SOCIM, isso é default na SOCIM patológica. Mas também acontece na Conscienciologia. Claro, a gente é humano, a gente é como todo mundo que está aqui nesse planetinha, com a licença da palavra, né, gente? Planetinha safado, né? Que temos para o momento, né? O que você falou, Oswaldo? Doentinho, né? Uma dó, assim. Mas, enfim. Então, Terezinha, a gente precisa ter lucidez para isso, né? Chega, porque esse negócio de arrivismo é coisa do passado também, né? Por exemplo, o Sovaldo falava inúmeras já, todo mundo aqui foi líder, vocês são elders e tal. Eu acho que isso é mais para chorar do que para rir, né? Do que achar bom, né? Ai, fui líder, oh, poxa, que legal, sou elder. Aham, tá bom. Que pena, né? Elder pré-serenão, tem dó, né, gente? Então, assim, a gente precisa virar o disco, né? E então são coisas assim tão primárias, né? Basiquinho, né? E a gente ainda está ali se acotovelando, disputando quem que tem mais poder e tal. E o arrivismo passa por isso, né? Então, assim, a ideia é, currículo conscienciocêntrico não tem nada a ver com isso, né? Então, por isso que eu fui colocando assim a ruptura, a superação, né? A evitação. Dulce, só para fechar ali na página 4, então eu queria que me chamou a atenção o item 2 e o 3, que é o currículo afetivo e o assistencial. Qual que você está falando? A taxologia. Ah, na taxologia. Esses dois currículos, porque você... Currículo afetivo e o assistencial. O afetivo aqui a gente está... Estou me referindo de uma maneira ampla, né? Como é que a pessoa vai falar em proexis, em complexes, em fraternidade, se ela não tem ali um mínimo de afetividade ali com quem está do lado dela? Então, currículo afetivo nesse sentido. Como é que sua vida afetiva, né? Como é que foi? O que você já conquistou? Às vezes a pessoa, assim, está numa situação de uma condição mais voltada para a mental somaticidade, por exemplo, ela não está ali tão investindo tanto, né, na questão da afetividade. Mas ela tem um currículo afetivo ali interessante, ela já tem aquilo mais desenvolvido, né? Então é para pensar nisso. Puxa, o que está pegando ainda no meu caso, né? Para a gente também cuidar para não ficar sublimando os problemas que a gente tem, achando que a gente já arrebentou a boca do balão, né? Que já superou tudo e que agora né? Transafetividade, comunex evoluída, mental somaticidade. Então, eu dei uma mesclada aqui, né?
E o outro, o assistencial é aquele basicão, né? Não tem como pensar em currículo conscienciocêntrico razoável sem a assistencialidade em todos os aspectos, né, Terezinha? É aquela coisa, assim, da pessoa buscar desenvolver isso no seu dia a dia, né? E às vezes, outro dia alguém até comentou aqui, eu ri muito com essa história, mas que a pessoa tinha alguma emergência acontecendo e com o vizinho, sei lá com quem, foi você, Regis, eu não sei. E que a pessoa, não posso não, que agora eu tenho TENEPS, era isso? Alguma coisa assim. Preparando a aula de assistência. Então, assim, cadê seu currículo? E quando a gente fala de currículo, é currículo mesmo, é teático, né? Tem a teoria, sim, que é fundamental, mas é prático, é vivenciado, né? E eu, pelo menos, assim, quando eu escrevo assim, meus verbetes, eu tento, a base é o máximo que eu posso vivenciar, né? Então, aqui eu quis chamar atenção para essas coisas que a gente precisa prestar atenção, né, Terezinha? Cuidar, tá? Claro. Voltando um pouquinho lá para a questão das ICs, que você tinha comentado anteriormente, você falou um pouquinho também sobre a questão da autocriticidade. Eu tinha marcado aqui na caracterologia a autodisponibilidade, que é um tema que eu tenho muito interesse e pesquiso um pouco sobre isso. E dentro lá dos desafios, o primeiro, que é a convergência dos interesses grupais. Porque o que eu vejo? Dentro da construção do currículo, a primeira coisa, para quem quer fazer assistência, é você estar disponível. Você falou agora, né, do exemplo que o Regson falou, da disponibilidade no momento que precisar. Então, você é um pronto-socorro, você está disponível para as assistências que aparecem para você. E eu vejo assim que dentro do processo de autossuperação, pelo menos assim desses anos todos de trabalho nas ICs, eu via que muitas coisas que eu observava, que eu mapeava como lacunas que eu precisava preencher e de coisas que eu precisava superar, de trafares, eu colocava energia nos trafores. Bom, eu tenho isso daqui, isso aqui eu sei que eu posso. Se essa tarefa vir, eu dou conta. E assumia determinadas tarefas, mas eu também sempre ficava com aquela sensação de tem mais coisa para fazer. Eu sei que isso aqui ainda estou em subnível. Ainda até hoje ainda fico, né? Ainda estou em subnível, tem mais coisa para fazer. Mas o que eu vejo? Quando você associa essa questão da autodisponibilidade com esse item 2, que é da eu acho que dá mais segurança para o trabalho que a gente está fazendo, dentro do trabalho da conscienciologia, dentro do trabalho assistencial. Porque você não se acomoda, então não entra naquilo que você estava falando lá para a Terezinha, do comodismo, né? Muitas vezes anticosmoético dentro de algum trabalho, porque muitas vezes eu vi assim, já voluntariei em várias ICs, e tem coisas que a gente faz com os pés nas costas. Aquilo é muito fácil para a gente. Então, é muito fácil também a gente ter um vínculo mais afetivo com determinada tarefa que você está fazendo. Você não queria abrir mão, então você entra na questão do apego. Mas também tem, às vezes, o assombro de você assumir determinada responsabilidade de alguma tarefa que ainda para você não te traz uma segurança total para você assumir. Mas o que eu via? Eu sempre fui arrojada. Então, assim, se vamos em frente. Aquela coisa de arrancar toco que a gente fazia, né, há 20 anos atrás. Você limpava a sala, você fazia o lanche do aluno e você tinha que dar aula. A gente fazia de tudo. E eu vejo que isso me ajudava, porque eu me colocava no desafio e a coisa vinha. Então, essa questão, acho que do comodismo, ela deixa de existir quando a gente se coloca para o trabalho. É a questão da autodisponibilidade que eu valorizo muito. Então, assim, poxa, eu sei que tem coisa que eu não vou dar conta de fazer, mas eu tenho várias instituições conscienciocêntricas que têm as suas especialidades e eu posso ver dentro, né, da minha autopesquisa o que naquele momento eu preciso fazer para me qualificar para assumir determinada função. Então, eu nunca, assim, dentro da minha abordagem ou da minha maneira de observar, e a gente viu todas as ICs serem criadas, e eu nunca vi como caixinha. Eu sempre vi assim, dentro dessa questão da convergência dos interesses. Então, puxa, que bom, agora a gente tem um grupo que vai aprofundar determinada especialidade. Que ótimo, que eu também posso, né, tirar partido daquilo ali, que é um grupo que está se especializando naquilo. Mas dentro do meu trabalho, o que eu posso oferecer de melhor hoje? Né? Como que eu posso contribuir de maneira mais qualificada? Aí sim, eu vou
ver qual especialidade ou qual IC eu posso, então, assumir o trabalho e auxiliar naquele determinado momento. Mas também vejo assim, algumas ICs que eu passei me ajudaram muito, a superar muito, a aprender muito, a preencher lacunas, para assumir, né, tarefas que eu achava assim, não vou dar conta de fazer. Mas estudar, me qualificar, eu vou ter condições de fazer. Então, eu penso assim, que dentro dessa autodisponibilidade, você trouxe lá a questão da autocriticidade, que foi uma das primeiras coisas que você falou, eu vejo como uma das coisas mais sérias dentro dessa construção do nosso currículo para quem almeja cumprir a ProEx. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Autocriticidade. Gisele, como eu comentei, né, a autocriticidade você tem que cuidar para manter no eixo ali cosmoético, né? Mas eu concordo com você, eu penso que é fundamental, porque quando a gente fala de conscienciologia, de paradigma consciencial, a gente pode correr o risco de ficar numa condição mais passiva, buscando aquela questão do parapsiquismo, da assistência, um pouco a turma do deixa disso, não vamos criar problema, não. Então, isso é algo que eu tenho a impressão que não combina de modo algum com o que se espera de um proexista. A gente tem que ter criticidade, a gente tem que ter a coragem de se pronunciar naquilo que a gente não acha que está ok. E a gente precisa ter essa liberdade, né? Dentro das instituições e nos nossos ambientes. E eu penso que é isso que vai justamente impelir a gente para uma condição mais avançada, mais evoluída. Porque quando se fala, por exemplo, do princípio básico da Conscienciologia, que é o princípio da descrença, ele exige, ele praticamente está ali permeado de autocriticidade, né? Então, para mim é fundamental. Acho que você foi num ponto assim bem sério, entende? Bem relevante. E aí eu não posso deixar de me lembrar da posição do professor Valdo quando ele tratava com a gente aqui no cotidiano, no dia a dia. E o tempo inteiro ele buscava se colocar numa condição para que a gente tivesse criticidade em relação a ele, apesar da óbvia diferença evolutiva no caso, a gente está falando aqui de características, né, de performance, apesar da obviedade absurda de defasagem de performance holossomática, digamos, consciencial, do modo geral, a condição era essa, né? Era para a gente se colocar em condição de criticidade, de entender como uma pessoa ser analisada, ser criticada, né? Então, eu acho que é isso, acho fundamental, eu não abro mão disso, eu só penso que a gente tem que alinhar muito com cosmoética, né? Para que a coisa seja produtiva, para que vá para frente, né? Que leve a gente para frente. E eu sempre, dentro do possível, gosto de instigar as pessoas com quem eu lido, assim, de terem, né, de questionarem, de terem autocrítica em relação a elas mesmas, em relação aos outros, enfim, para que a coisa ganhe um tom que precisa ganhar, né, que é o da cientificidade, né? Como assim para a ciência, neociência sem autocrítica? Eu acho que é uma coisa assim, é um dos primeiros, assim, não é? Uma pergunta em cima disso que vocês estão comentando, se tem alguma relação que você pensou na página 3 ali da sindromologia, a supressão da síndrome da dominação. E eu acho que se a gente pegar os intermissivistas, né, assim, no senso comum, sem pesquisa científica, mas olhando, acho que a gente deve ter trazido isso muito, né, de vidas pretéritas.
Então, essa dificuldade de autocrítica e heterocrítica cosmoética pode passar por isso também? Você pensou alguma coisa Ah, nesse sim, sentido? totalmente, Adriana. Eu acho que você pegou bem um item que é totalmente dependente de uma autocriticidade, né, cosmoética. Porque a gente estava comentando ainda há pouco, né, do nosso passadão, e faz parte, a gente tem que entender, tem que assumir, admitir, né, que todos nós temos muito, passado é passado, passado é passado, mas o traço pode não ter passado. Então a gente tem que cuidar, e realmente você tem razão, a autocrítica cosmoética vai ajudar em muito essa superação. E, e e eu acho interessante porque até coloquei aqui, né? Por exemplo, a síndrome da procrastinação, que está aqui do lado, ela é quase que ela é tão negativa quanto, mas ela é como se ela fosse um contraponto nosográfico à superação dessas outras também. Às vezes a pessoa sabe que ela tem esse problema e ela vai procrastinando e não desenvolve aquilo que precisa, né, e aí volta para o currículo conscienciocêntrico, né? Puxa, será que eu preciso? Que curso? Que voluntariado que eu preciso atuar? Onde que eu preciso atuar? Que possa, às vezes, me ajudar, né? Então é isso. Deixa eu seguir aqui com umas perguntas dos teletertulianos. A gente tem aqui de Conceição dos Ouros, nossa querida amiga de lá. Ela pede para comentar na pensenologia sobre o holopensene pessoal, do autodiscernimento proéxico e fazer uma relação com o autorrealismo pró-complexes a partir da análise do currículo conscienciocêntrico pessoal. Está lá na Patologia, página 2. Eu comentei aqui um pouco sobre a questão do autorrealismo e, na verdade, eu tenho um verbete sobre isso, mas é bem nessa linha de você cair fazer uma análise realista da sua condição hoje. E o currículo conscienciocêntrico, ele, na verdade, ele passa a ser um instrumento, né, para ajudar você a ter esse realismo, né, a fazer essa abordagem do seu autorrealismo pró-complexes. Então, o próprio currículo, né? Você pede para fazer a relação, quando você para pensar em termos bem práticos, né? Puxa, o que eu já fiz em termos de conscienciologia, em termos de participação em instituição conscienciocêntrica? Será que eu estou dando o máximo que eu posso? Será que eu estou no voluntariado prioritário para o meu momento evolutivo? Será que eu estou segurando algum osso que eu não quero largar de jeito nenhum, porque aquilo me traz algum outro ganho que eu não quero abrir mão? Será que eu estou amarrando a proexis de alguém porque eu não estou fazendo a minha parte em alguma coisa? Então, isso tudo são questões, né, bem específicas do currículo conscienciocêntrico que vão estar convergindo aí para o autorrealismo. E você pergunta também sobre o holopensene pessoal do autodiscernimento proéxico. É isso, né? O autodiscernimento proéxico seria a gente ter aquela condição do juízo crítico sobre aquilo que é melhor, o que é menos pior, distinguir o que é o mais certo, né? O certo do errado, o mais prioritário do menos prioritário. Então, isso tudo fica convergente, né, com esses temas. Vou pegar um pedaço que você estava falando. Quer comentar? Porque a gente lembrou, eu lembrei agora de um trecho que a gente tem num vídeo com o professor Valdo, que ele fala assim, você vai dessomar, né? Aí chega lá em cima, do lado, embaixo, sei lá onde é que é, na dimensão lá. E aí o evoluciólogo vai pegar lá seu currículo e vai falar, que legal, tô vendo aqui que você fez 1.526 cursos de conscienciologia, muito legal isso. Agora vamos ver aqui do lado, o que você fez de prático em relação aos cursos que você fez? E tem um, vamos lá, fala para mim aí. Aí começa. Então essa coisa do currículo é bem legal, porque ela mostra pra gente assim, tá, isso aqui é o que eu ganhei, né? O que eu recebi. Agora, qual é a minha contribuição em relação a isso tudo? É muito sério Esse isso, né? cotejo aí é bem Por isso que é sério. legal você estar falando isso agora. É bem lembrado, viu? Muito bem colocado. Tanto que a gente já recebeu, né? Agora, e aí, bom, aí entra a questão, porque tanto tem aquele conceito, né, que é da simetria proexológica, é um verbete do Caio, e
se eu não me engano, eu lembrei que você colocou agora, eu até coloquei aqui na fetologia, mas é justamente aquela questão do que você se propôs no curso intermissivo e a realidade aqui. E em termos de curso, né, teoria e prática, é a mesma coisa aqui, né, que você colocou. Quantos cursos que a gente já fez de conscienciologia e que a experimentação está ali capenga, né? Então, sinal pisca-alerta, né? Agora, aqui na enumerologia, ela pede para argumentar sobre os itens. E, vamos lá. Na enumerologia, eu fiz aqui um apanhado, né, que contempla aí os currículos pessoais. Então, os projetos, né, os projetos conscienciocêntricos autocurriculares. Aqui é para a gente pensar e se perguntar, puxa, que projetos que eu já fiz na conscienciologia, que eu já propus, né? Às vezes a gente tem alguma ideia, às vezes a gente tem uma bela inspiração do amparador extrafísico, de um projeto, de alguma coisa que precisa ser realizada, e a gente engaveta, não leva aquilo adiante, né? E aí o item seguinte, então, são as realizações, que tem relação aí com os projetos. Quais inovações também eu já fiz, né? Será que eu sou aquela pessoa que eu só saio repetindo, bem distante daquela condição, né, da autocriticidade, por exemplo, só saio repetindo aquilo que já está sendo feito e não faço inovação nenhuma, não proponho nada? Como assim? Conscienciologia é evoluciologia, tem que ter inovação. A coisa tem que ir melhorando, tem que ir evoluindo, senão tem alguma coisa esquisita. As inaugurações conscienciocêntricas autocurriculares, né? Aqui eu me referi à questão de inaugurações mesmo, de instituições, né, dos prédios, as questões aí mais formais do ponto de vista intrafísico, né, do ponto de vista intrafísico. E é claro que quando eu elaborei aqui essa numerologia, obviamente eu lembrei do meu currículo, né? Como é que eu estava em relação a esses itens. E aí eu fui lembrando de coisas que eu participei. A questão das publicações conscienciocêntricas autocurriculares, a gente considera isso fundamental, já falamos aqui mais no início, né, André, até diante da sua pergunta das tertúlias. Aqui a gente está incluindo tudo, né, verbete, artigo, livro, enfim. As publicações, estou vendo aí a Adriana nas revistas da Socim, e super úteis e tarísticas. A questão das expansões conscienciocêntricas, né? O que a gente já fez em termos de expansão de conscienciologia. E os neoempreendimentos, que seriam aquelas categorias assim, mais amplas, mais inovadoras e, em geral, envolvendo grupos, né, ou pessoas. Então, isso tudo compõe aí o que a gente chama, então, de currículo conscienciocêntrico. E ela pede para eu explorar a segunda ortopensata, que é o currículo vitae, é o verdadeiro cartão de visita da pessoa, porque expressa o arremedo da sua ficha evolutiva pessoal, a FEP. Então, aqui é para a gente pensar essa coerência que o nosso currículo vitae pode ter, né, com a nossa ficha evolutiva pessoal, e essa questão do nível de satisfação ou de insatisfação que a gente tem com o nosso currículo aqui intrafísico, ele também é um indicador importante para a gente fazer algum possível realinhamento. E no caso aqui, eu leio essa ortopensata como o professor Valdo falando aí de currículo vitae, ele incluiu tudo. Aqui é lato sensu, né? Não sei o que vocês entenderam, mas aqui eu entendi que é o currículo, entra tudo aí, conscienciologia, fora é vida em geral, né? Então é isso. E você pediu para eu linkar com a frase enfática que eu coloquei, que o currículo conscienciocêntrico prolífico, além do currículo vitae comum que eu estou chamando, é o currículo vitae intrafísico, de profissão, de formação escolar, né? Não é esse que ele está falando da ortopensata, que é alguma coisa mais ampla. Enaltece o momento evolutivo proéxico, enquanto cápsula holobiográfica, depurando a FEP do intermissivista. É claro que um bom currículo conscienciocêntrico, exitoso, ele vai depurar, ele vai deixar a minha FEP com mais saldo, com mais itens
para qualificar a minha próxima existência e a minha existencialidade no extrafísico, né? Que tem a ver com aquele ciclo multiexistencial pessoal. Tem o ciclo intrafísico, né, da intrafisicalidade, e o extrafísico, né, dessa continuidade a cada intermissão. Agora, aqui na efeitologia, pergunta de Lisboa, Portugal, ela pede para ampliar o efeito halo da convergência megatrafores mater pensenis. Aqui eu acho muito interessante esse efeito, porque, por exemplo, se você está numa IC que tem um mater pensene e conjuga com o seu megatrafor, é muito sério isso. Isso dá um efeito, isso potencializa demais o trabalho. Agora, pensa isso de modo coletivo. Você tem alguns voluntários, ou vários, ou muitos, que têm megatrafores convergentes com o mater pensene da IC. Pronto, aí é para arrepiar, né, gente? Aí é complexo total, né, de todo mundo. Mas, gente, isso é tão factível, é tão possível, porque, olha só, se a nossa proexis é feita fundamentalmente pelos, né, com os evoluciólogos ali fazendo e ajudando, em cima dos nossos trafores, e isso é um princípio da proexis, não é isso, André? Você que é especialista, é claro que as instituições conscienciocêntricas, elas têm esse papel de conjugar isso, é óbvio, os amparadores trabalham para isso, é só uma questão da gente encaixar. Não tem sentido você não encaixar, é burrice evolutiva, precisa encaixar, né? E tirar proveito desse negócio. É impressionante, estou lembrando que a Gisele estava comentando, né, da experiência no voluntariado que a gente tem. Quando você passa em vários, quando você vê que realmente entrou nesse fluxo do mega foco, sei lá se é maxi, mega, ultra, mega foco da proexis, parece que for um gargalo, né? Parece que for um gargalão de execução da proexis, porque os megatrafores eles vêm à tona e ao mesmo tempo você tem que se autodesafiar e autossuperar aquilo que vocês estão comentando de estar voluntariando na parte que é fácil, acomodado. É o paradoxo, né? Porque você faz aquilo que você já está acostumado, ao mesmo tempo você é desafiado o tempo inteiro e ao mesmo tempo aí seja que mater pensene for, que a pessoa se identifica e entra, como que aquilo facilita, né? O megatrafor ele vem para facilitar, o esforço conjunto ajuda, apesar das dificuldades, né? Um mecanismo assim muito interessante, muito inteligente, né? Muito inteligente. Porque é isso que você falou, você linka o que ela tinha comentado, aquilo que você nada de braçada, mas você nada de braçada em termos de trafor, mas em relação à conjuntura, né? Ao conjunto ali de circunstâncias e ao objetivo, ele é sempre novo, né? Deveria ser. Estou falando em termos de proexis mesmo, né? Porque é para você superar alguma coisa, né? Também. É interessante assim a gente pensar que nem tudo está pronto. E então tem ICs que vão surgir, esse é um outro aspecto. Ou seja, tem especialidades que vão ganhar status e ter ali a sua relevância, inclusive com uma IC. E também tem outro aspecto que a gente tem que observar, que tem muito voluntário que pode estar numa IC e pode sentir que está faltando algo. Esse algo pode ser a parceria com uma outra IC. Então, esse é um outro aspecto que a gente está percebendo, que a convergência de duas ICs ou mais sobre determinado aspecto e especialidade, que é comum entre elas. Esse é um outro aspecto de abordagem, que é cursos relacionados a diversas ICs, mas que tem a ver com aquele foco direcionado a essa trilogia ou quantas logias forem necessárias. Muito boa essa abordagem. Porque pode ficar capenga se a pessoa tentar fazer só na especialidade dela. Não é? Então, tudo isso a gente também tem que olhar, porque a gente às vezes pensa só na IC, esquece das parcerias entre ICs, que são importantes para o sucesso de um determinado evento. Concordo, totalmente. Estou lembrando o que você está falando. Eu assisti recentemente a uma tertúlia do professor Valdo, ele falando
Não é interdisciplinaridade nem trans, não. É um termo que ele usa, eu vou depois recuperar. Não é trans? Não, não é. Ele fala justamente isso, da importância da gente conjugar as especialidades da Conscienciologia para enriquecer nossas reciclagens, né? E aí tem relação com o que você colocou ali na fatologia, que eu ia até pedir para você detalhar, só para pegar o gancho do André. Ó. Na 7ª linha, é isso? Intercooperação enquanto salvaguarda max proéxica. Detalhe bem assim o que você pensou. É bem nessa linha do que vocês estão comentando aí. Quando eu digo salvaguarda max proéxica, é que às vezes a gente esquece de fazer o uso integrado, entrosado em prol da max proex, né? É aquela condição, tem relação com isso que você colocou, da pessoa ficar ali fechada na IC, na especialidade ou na IC, sem fazer uma intercooperação. E quando isso é tão chamado a atenção tantas vezes, né? O professor Valdo comentava bastante, e a gente mesmo, entre nós, a gente fala bastante da intercooperação, em antagonismo à competitividade, enfim. E essa intercooperação, ela funciona como uma salvaguarda, porque se existe proexis e se existe intercooperação, a Max Proex está garantida. Certo? É muito inteligente também. E também, se não existe a intercooperação, não tem, vai ser complicado, vai ser muito difícil, na minha opinião. Posso só complementar? Sim. Lembrando da primeira pergunta do André hoje, o tertuliário, a tertúlia, ela traz isso, essa convergência de todas as especialidades e a oportunidade do diálogo entre todas as especialidades na construção da ciência, né, que é a materialização, que é a obra, é o resultado que vai ficar. Porque você vê o tipo de raciocínio. Muito bem lembrado. Terezinha. Você vê que quando faz essa junção, porque não teria lógica o professor Valdo incentivar a gente a criar IC se não fosse uma razão muito inteligente, até de legado físico para as próximas vidas. Não pode negar isso, de jeito nenhum. Claro. Né? A materialização. Ele estava comentando no léxico a questão até, está falando do portal, né, aqui da Cognops. Como é que a construção de algo físico faz a alcova extrafísica, ajuda na alcova extrafísica, o trabalho dos amparadores. Então, imagina uma IC, né? As ICs todas, você faz a alcova para poder trazer isso tudo que você está colocando, né? Neosinapse, a recuperação de cônjuge intermissivo e tudo mais. E aí ajuda no raciocínio, tá falando isso por causa da intercooperação. Cada um vai raciocinar, dependendo dos nossos traços, das nossas características, a especialidade é uma maneira. E aí você vai ter aquele viés de raciocínio e uma complementando a outra, né? Isso, em última análise, vai melhorar a nossa evolução, né? Essa questão das especialidades, da diversidade, né? Que, por exemplo, a enciclopédia contempla, né, Gisele, que você lembrou. Eu até outro dia eu cheguei a fazer o número, eu não vou lembrar agora, acho que são quase 600. Tem que atualizar esse número de especialidades compondo aqui os títulos de verbetes, né? Fora isso, tem. Depois você podia. Eu não consegui atualizar porque é meu. Por aí, né? Então. Oswaldo, 640 e poucas especialidades, assim, dos verbetes, né? Fora as especialidades que aparecem no corpo do verbete, né? Então, isso é para a gente pensar, porque permeia muito, né, tudo que a gente vem falando. É muito sério o papel da enciclopédia nesse sentido, de fazer essa intercooperação, essa conexão, isso tudo. E, bom, foi por um bom tempo, né, a Mega Gescom do professor Valdo, depois ele escreveu o léxico, então não dá para a gente menosprezar em nada, né, a ideia
em si da enciclopédia. Às vezes me deixa um pouco em dúvida, assim, que é a questão, por exemplo, tu é um exemplo, né, de que você está convergente com aquilo que é importante para a Max ProEx. Pelo menos na minha visão, né? Porque aquilo que tu gosta, tudo, né? E tu faz nada de braçada, como se diz, né? Mais ou menos. E daí a questão é, quando a gente não tem toda essa lucidez, né? E a pessoa nada de braçada em algum aspecto, né, de uma especialidade aí, e o professor Valdo falava daquela questão de aquele momento aproveitar para fazer outras coisas que você ainda não tem essa especialidade, sabe? Nisso aí às vezes eu fico muito confusa, assim, né? Não sei se poderia Olha, ampliar. Terezinha, eu acho o seguinte, eu acho que tem coisa que você nada de braçada e que aquilo é para você, não é porque você nada de braçada naquele item que você vai esquecer e não vai ajudar em nada com aquilo. É que assim, é importante, eu estou falando da minha experiência, tá? É claro que deve ter várias maneiras disso funcionar. No meu caso, funcionou assim. Eu sempre fiz coisas que eu nadava de braçada em algum aspecto, mas tinha um complemento que me desafiava a fazer alguma outra coisa a mais. Entendeu? Você tem que inventar e conjugar desafios com aquela coisa do nadar de braçada que são os seus trafores, né? Então, vou dar aqui um exemplo bem simples. Quando o professor Valdo pediu para eu para eu começar a fazer as revisões dos verbetes, que foi no dia 7 de março de 2011, ele deu um prazo maluco. Aquele prazo era quase tinha que rir, porque era completamente absurdo, totalmente difícil de ser cumprido. E aí, ele me passou aquela tarefa e, no fundo, eu morri de rir com aquilo. Porque era exatamente o que eu fazia na minha vida profissional. O pessoal me dava, eu sempre, gerente de projetos especiais, eu brincava, os pepinos especiais. Porque é uma coisa minha isso, tá? Que eu tenho, que eu gosto, que eu dou um jeito ali naquela coisa, assim, sabe? De fazer rápido, de precisar, e não que seja a melhor pessoa e sabe, o suprassumo do top, do último. Não, mas é que dá conta de fazer naquele prazo, digamos, com 51% do que precisa e atende ali o que precisa. Eu procuro usar esse raciocínio, assim, o que eu tenho de trafor, que eu sei que eu nado de braçada, o que precisa fazer e o que eu posso fazer. Aí dá um caldo, entendeu, Terezinha? Dá um caldo, porque os amparadores é disso que eles precisam. Você acha que vai encontrar a pessoa perfeita, que é top de... Não, você não era pré-serena, não, sinto muito. Já estava em outro, não estava aqui nesse planeta em Reurbex, não estava, gente. No mínimo, estava aí em outra situação, né? E então, Terezinha, você tem que valorizar o que você tem, mas não achar que você não tem que mexer mais com isso, sabe? Você tem que tirar partido disso. Conjuga com alguma outra coisa que você se sinta bem, né? Mas você tá ótima, né, Terezinha? Ajuda demais. Nossa, Terezinha, na Enciclosapiens é um pé de boi, né, gente? O pessoal tá aqui. Nossa, ajuda demais. Hã? Não, com certeza. Agora aqui, pergunta de Curitiba. Na página 2, linhas 2 e 3. Nossa, já são quase na hora. Quais as suas dicas para que possamos catalisar os reencontros de destino favorecido pelo amparo extrafísico de função? De que formas podemos juntar as pontas quanto às retratações interdimensionais, eliminando conflitos interconscienciais de nossas retrovidas? Olha, primeira pergunta, perguntas básicas, né? Essa questão de catalisar os reencontros, eu acho que assim, pode parecer uma coisa teórica, mas a gente tem que buscar, né? Buscar viver o máximo possível, colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu de Conscienciologia, que significa nada mais, nada menos do que funcionar e viver naquele famoso fluxo do cosmos, né? Quando você começa a perceber, por exemplo, mais sincronicidades, quando você começa a perceber mais produtividade naquilo que você faz,
mais felicidade íntima, mais prazer naquilo que você faz, significa que você está, de uma maneira ou de outra, ali encaixada nesse fluxo. E isso vai favorecer esses reencontros. Porque os amparadores é importante para o maximecanismo, é importante que tenha pessoas que ajudem, que façam acontecer o que precisa ser feito. Não é por causa da gente, é pelo trabalho que precisa ser feito. Eles vão estar ali. Então, isso vai acontecendo naturalmente. E aí, de que formas podemos juntar as pontas quanto às retratações interdimensionais? Bom, eu acho que a primeira coisa tem que ter um despojamento, essa questão do reconhecimento do que você erra, do que você precisa melhorar. E essas questões dos conflitos, né, nem sempre é possível, às vezes a gente não está ainda em condições de resolver tudo, mas pelo menos a gente pode ir reduzindo e minimizando e trabalhando aquilo aos poucos dentro do que dá, né? E essa questão das retratações, é importante você tentar descobrir, você pelo menos vislumbrar, fazer essas autopesquisas e entender o que você, em que áreas você pisou na bola, ou que trafares você precisa superar e dar exemplo. Isso aí tudo vai estar juntando as pontas, né, dessas retratações. E nada melhor, claro, do que a docência, a escrita, os verbetes. Isso aí tudo a gente já sabe, né? Agora, como podemos potencializar a melhoria do saldo da FEP que temos hoje? Além da assistência interconsciencial, o que mais nos falta? Não, eu acho que a assistência, digamos, seria um pano de fundo disso tudo, mas eu penso que realmente é a gente buscar cumprir aquilo que a gente se programou, né? Não é só fazer assistência pela assistência, mas assistência digna cosmoeticamente, digna de um intermissivista, de uma pessoa que combinou com o evoluciólogo que iria fazer tais e tais tarefas. Então, a gente precisa buscar isso, né? Dentro das nossas condições e das nossas dificuldades, eu admito, eu penso que realmente não é uma coisa fácil, né, gente? Não é uma coisa simples. Não é, é muito complexo, é tudo muito complexo. A evolução é muito complexa. Mas a gente precisa galgar, não simplesmente, vou fazer assistência que está tudo ok. Não é assim. Né? Você colocou uma terceira ortopensata aqui que eu tenho a impressão que converge para essa resposta, para essa pergunta que foi feita. Da inteligência evolutiva? Da autocognição quanto à evolução. Você tem razão. E a riqueza, a fama, currículo acadêmico e bom gosto são condições conscienciais secundárias. O que importa é a autocognição, certamente quanto à evolução. O nível da inteligência evolutiva pessoal da Consim, talento que define a autoprodutividade consciencial. É isso mesmo, uma excelente síntese. Então, a gente tem que se conhecer, né? Não tem jeito. Bom, aqui na pensinologia, ele pergunta de Ribeirão Preto. Como fazer a análise do Mater Pensene das instituições em prol das realizações proéxicas? Olha, a análise, geralmente os estatutos das I6, eles contêm, né, esse Mater Pensene. E basta você entrar nos sites, você conversar com algum voluntário, ou pegar, por exemplo, a lista de cursos da IC, de atividades, de eventos, é bem fácil. E aí ele pergunta para voluntariar se é melhor escolher a IC cujo Mater Pensene está de acordo com os meus trafores, onde posso ter melhor desempenho, ou escolher aquela onde posso superar meus trafares. E mesmo com dificuldade na realização das tarefas dela. Olha, aí eu penso que tem as duas condições, né? Eu já voluntariei em C, que eu tinha um grande trafar que eu identifiquei e que exigia que eu fizesse reciclagem para eu atuar mais plenamente naquela IC. Isso é um caso. E que eu acho que funciona. Agora, o que é importante a gente sopesar é a questão do seu momento evolutivo. Porque, às vezes, isso é mais ou menos importante. Porque você também voluntariar numa IC cujo Mater Pensene combina com seus trafores, que é aquilo que a gente comentou ainda há pouco, na minha opinião, é mais inteligente. Por quê? Não significa que você vai ficar acomodado naquela IC, não é isso. Significa
que você vai usar os seus trafores para os desafios necessários para a sua Proexis, certo? Me parece que isso é muito convergente com as leis da Proexis, né? O que eu ia te perguntar é isso, no caso que você colocou no início aí, que você trabalhou o Trafar, se você foi para IC para trabalhar o Trafar, ou você não foi, você foi para IC para trabalhar porque você já tinha experiência, né? É diferente, como, não é isso? É diferente quando a pessoa vai, não, vou lá naquela IC porque eu quero trabalhar meu Trafar, ela não quer ajudar a IC. Ela pode fazer isso fazendo o curso, que é o que você comentou, fazendo o curso, as atividades, etc. Mas para arregaçar a manga, né? No voluntariado você descobre, né? Você descobre. Por mais que você pense que meus trafores estão super alinhados com o Mater Pensene, mas a hora que você vai ali arregaçar as mangas e, né, e se colocar disponível, começa a aparecer, claro, óbvio. É óbvio, se é proéxico, se é proexogênico, tem que aparecer, né? É preciso que apareça, senão você não vai reciclar. E aí não é proex, né? Certo? Quer falar uma coisa interessante, que a impressão que dá às vezes, eu não sei, eu acho que eu cheguei a essa conclusão, que não é que a IC precise de você, eu acho que a gente desesperadamente precisa da IC. Eu concordo com você. Porque assim, porque a gente fala assim, não, porque a IC precisa de você, não, eu preciso porque eu tenho uma convergência, né? Isso, é o contrário, exatamente. Ela que vai me ajudar a poder melhorar, né, os meus traços, os meus atributos, me compreender melhor, me ajudar. Então, assim, é impressionante essa percepção, né? É incrível isso. Tem uma máxima dentro das leis da Proex que é o seguinte, que a gente sabe que as pessoas são substituíveis, sim, mas a sua Proex é singular, ela é só sua. E o que acontece? Com essas singularidades, tem que ver nessas ICs, aonde você vai fazer um tempero adequado para o funcionamento daquela Max Proex, para a Max Proex. Porque você não vai achar todo mundo com os mesmos trafores que o seu. Então, quer dizer, a Proex é sua, é essa que é a questão. Você tem que buscar e olhar lá com a lupa e verificar quem você é, o que você vai levar, não é? Isso mesmo. Excelente colocação, André. Essa conjugação é que é o tchan, é o molho do negócio, né? Agora, então, ele pergunta também aqui de Ribeirão Preto, como é que identifica, a identificação Proex é expressa no Mater Pensene, que a gente já comentou, né? Como descobrir o Mater Pensene do próprio currículo, Conscienciocentro. Não, você vai fazer você vai analisar, né? O que você já fez. O que você já fez na Conscienciologia? O que você já fez nas ICs, nos organismos, né? Talvez num colégio invisível, enfim. Mas aqui o foco maior é IC mesmo, né? E é porque às vezes a pessoa mora em algum lugar que não tem IC, né? Então também não é para a pessoa se sentir excluída do processo. Por exemplo, ela pode ser uma teletertuliana assídua e está aí num voluntariado à distância, por exemplo. Então, você vai descobrir o Mater Pensene analisando ali o que consta daquele currículo, quais são os seus interesses, o que você já fez. Você já foi professor em 10 e 6. Tem um Mater Pensene ali parapedagógico forte, que você precisa parar para pensar sobre ele. E por aí vai, né? Agora aqui, pergunta de Caldas Novas, Goiás. Na parafatologia, quarta linha de baixo para cima, você comente as retrovidas entrelaçadas, delineando, né, oportunidades convivenciais. Já conseguiu identificar a retrovida de alguém da sua família consciencial? Olha, já consegui sim. A gente tem, né? A gente tem as hipóteses, né? Eu não posso dizer para você, eu tenho certeza absoluta. Não, eu trabalho com autopesquisa. Mas a gente tem, né? Por exemplo, a gente tem a dinâmica parapsíquica da Enciclosapiens, tem o trabalho no dia a dia, né, na Enciclosapiens, e a gente tem as hipóteses, os vislumbres, as achegas, as retrocognições que acontecem com as pessoas e com a gente, enfim. E que, eventualmente, você tem aquela hipótese de ter tido uma convivência com alguma pessoa, alguma personalidade, às vezes conhecida, às vezes não. Mas, enfim, de um passado comum. Eu até tenho verbete sobre, acho que eu chamei de passado comum, se eu não me engano. E então é muito interessante, é muito rico você pensar nisso e pensar na realidade de uma instituição conscienciocêntrica, porque
é parte da conscienciocentrologia a união de pessoas, né, de um grupo que tem ali afinidades. Ali tem aquele princípio da inseparabilidade grupo kármica, você tem o princípio da restauração evolutiva, que isso tudo, como o Regson estava colocando, é a gente que precisa da IC para a gente reparar os nossos erros do passado, nada como uma IC, né? Então, essas oportunidades convivenciais numa instituição conscienciocêntrica, elas são cotidianas, elas são muito ricas, né? Ali permeado com o paradigma consciencial. Então, não dá para a gente perder, na minha opinião. Eu acho que essa questão do voluntariado fica parecendo até que, né, pode parecer meio chatinho às vezes, ficar repetindo isso, mas é que eu sinto ainda que ainda é uma coisa menos desvalorizada na CCCI. Eu tenho a impressão, posso estar errada, tá, gente? Mas eu tenho a impressão que a gente ainda não, essa ficha não caiu ainda. Pela quantidade de trabalho que tem a ser feito versus a menor quantidade de pessoas disponíveis ali no voluntariado, né? E o professor Valdo, acho que ele comentava isso, né? De amparador ocioso, né? Esperando o voluntário. Então a gente tem que ficar atento, né? É de chorar, né? É de doer, né? E daí é isso. É punk, né? Bom, e aí a gente tem uma pergunta. Alguém quer comentar? Eu tô meio correndo aqui. Foi forte? Eu, às vezes, eu penso que o meu amparador fica ocioso, às vezes, que eu não dou conta, que eu estou incompetente, claro. E daí a gente pode extrapolar também, né? Não só o nosso com nós mesmos, mas os amparadores da Conscienciologia, da Interlude, por exemplo, né? Isso tem muito a ver lá com... esperando. E aí, galera, como é que é? Vamos lá? Ó, aí dando corda, né? Para a corda. Como assim, gente? Eu acho que isso tem muito a ver com, lá na Fatologia, página 2, Fatologia, eu acho que é linha 10, a assunção da autoliderança em prol do plano carreira conscienciológico cosmoético. Eu gosto muito dessa coisa do plano carreira conscienciológico cosmoético. Porque assim... tem seu nome! Carreira, exatamente, Regson Carreira Alves. Porque assim, é você, né, através da criticidade que você falou tanto aí, você assumir a sua responsabilidade de liderança, né, em relação às funções que você precisa desempenhar dentro da Conscienciologia, numa IC, etc e tal. Porque é aquilo que você falou, tem muita gente que chega para bater ponto, né, e ainda não entendeu realmente essa coisa do vínculo, a importância do vínculo consciencial, de ela se dedicar, o quanto ela ganha com isso, a importância dessa coisa da ProExis individual dela, mas ajudando a ProExis da IC, da Conscienciologia como um todo. Então, assim, essa coisa aqui é muito importante. Ela assumir essa autoliderança dela. E saber que, eu achei legal quando você falou autoliderança, que não é um plano de carreira, eu vou ganhar mais. Não, não é isso. É autoliderança nesse plano carreira conscienciológico cosmoético. Então, assim, gente, é conscienciológico e é cosmoético. Então, quem vai ganhar é ela. Ela é a pessoa que está ganhando mais. E ela está ajudando o grupo fazendo isso. Então, Isso tem a ver... Eu estava pensando no ativismo que você colocou lá embaixo. O que você pensou? Qual foi a tem conexão total que você relação. fez? O ativismo seria mais amplo, né, Adriana? E o plano carreira já seria ali mais focado. Mas vamos dizer assim, é um braço forte do ativismo. É porque na hora que a Gisele estava falando, negócio que a gente já voluntariou, porque, por exemplo, a gente tem 20 anos de Conscienciologia, né? Até mais ou menos assim, não sei mais quem tem 20 anos, aí você nesse plano carreira que a gente teve. E você começa a lembrar, lá no início, quando eu cheguei, que eu voluntariei aqui, que a gente limpava lá o banheiro isso tudo compõe o currículo. Não é que deixou de limpar hoje, não, ainda limpa se precisar, entendeu? Mas você começa a ver, assim, por exemplo, eu acho que na época a gente não teria condições de escrever um verbete desse, de entender um verbete desse. Então você vê como a gente já evoluiu nesse processo desse plano carreira conscienciológico poético. A gente amadureceu muito para poder entender isso. Muito legal.
Agora, interessante que a próxima pergunta seria sobre isso, mas aí ela pergunta também, pede para expandir, né? Você já expandiu bastante, para compartilhar alguma casuística minha, no caso, sobre a assunção dessa autoliderança, né? Em prol do plano carreira conscienciológico cosmoético. É interessante, né? Sincronicidade. E aí, nossa amiga também de Conceição dos Ouros, obrigada pela pergunta, a outra já tinha respondido. Mas, assim, em termos de casuística, eu penso que a minha casuística, e eu penso que a de muitos aqui, mas a minha particularmente, foi uma decisão muito séria na minha vida. Eu pensei, sim, em termos de plano carreira, porque eu queria trabalhar diretamente na Enciclopédia da Conscienciologia. Eu já trabalhava no Rio, o professor Valdo, em seguida, se mudou para Foz, e eu tracei aquele plano carreira de vir para Foz porque eu queria voluntariar na Conscienciologia, na Enciclopédia da Conscienciologia. E também foi conjugado, porque quando eu vim para cá, a pedra de toque assim foi o professor Valdo quase que me encomendou, quase não, foi explícito lá no Holociclo de eu vir para Foz para voluntariar na Unicim, que estava sendo criada, né? Eu participei desde o início, desde a elaboração do estatuto, né? A Adriana também participou desde o início. E então foi muito assim, foi muito nessa linha de plano carreira, de autoposicionamento, né, e de autoliderança, porque é a pessoa, como você colocou, né, Regis, é a pessoa que tem que tomar iniciativa, é ela que tem que se posicionar, é ela que tem que se decidir do que ela quer, né, em termos de praxis, né, de conscienciologia. Mesmo que a pessoa não tenha certeza absoluta, eu não tinha, nem desconfiava, nem proexis exatamente, mas você vai ali, o professor Valdo comentava muito com a gente, né, dessa questão dos seus interesses, do que você gosta, o que te dá satisfação ali, cosmoética, né, isso tudo já é indicador, né. Agora aqui a última pergunta, você poderia ampliar a técnica do balanço autocurricular? Olha, essa técnica, ela se refere à questão da gente realmente fazer de tempos em tempos, né, um balanço do que a gente já fez em termos de currículo conscienciocêntrico. No caso aqui, eu estou especificando a participação em instituição. E é claro que isso precisa estar muito bem conjugado com aqueles conceitos todos colocados pela Apex, né, do balanço existencial, que tem toda uma tecnologia e cursos e formulários, coisas assim bem mais completas, né, do ponto de vista da proexologia. No meu caso aqui, eu de quando em quando eu penso nas coisas que eu já fiz e que eu me propus a fazer e como é que está isso em termos de voluntariado. É bem assim focado na questão da minha produtividade no voluntariado. Então, agora o balanço em si é relativamente simples, né? Eu, diferentemente de você, eu não tenho esse perfil de fazer planilhas muito complexas, não, eu não tenho paciência. Preciso desenvolver, eu não tenho, é um trafal, eu não tenho essa. Que às vezes eu vejo as pessoas com planilhas super elaboradas, né? Eu não, eu faço aquelas listas mais simples mesmo, e vou ticando, meio que assim, aquele papel de pão, sabe? Quase papel de pão, mas funciona. Mas eu acho que é desses balanços que você está falando aí, é que você começa a perceber que ainda está em subnível. Tem coisas. Sim. Se você não faz esse balanço, você não para para refletir, se você fazer, você vai achar sempre que tô arrebentando a boca do balão, e não tá. Aí você vê, poxa, posso fazer mais, né? Ainda não é, né? Ainda falta. É isso. E você falou uma palavra-chave aí que é autorreflexão, né, Redson? Fundamental. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, a nossa equipe aqui do Tertuliário. E vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos e até amanhã. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 13 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. Adriana Rocha com a oficina da Cosmoetos, a Fernanda com a prova da Conscienciologia e a Marilza de Andrade com a Carta da Terra da Juriscons. Olá, boa tarde.
Queria convidar as pessoas que moram em Foz do Iguaçu e os teletertulianos que, porventura, estejam aqui amanhã, quarta-feira, né, dia 5. Teremos a oficina da Cosmoetos, a oficina gratuita, das 19 às 21 horas, na sala da Cosmoetos, que fica no Polo Discernimento, oficinas vivências da autocosmoética energossomática. Então, é um trabalho que a Cosmoetos faz quinzenalmente, que ajuda a gente a refletir sobre a nossa conduta cosmoética e a relação com o nosso processo energossomático. Então, é feita toda uma metodologia específica, é uma atividade gratuita, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidá-los para participar da 13ª prova geral da Conscienciologia, que ocorrerá neste próximo domingo, dia 9 de dezembro, das 8 ao meio-dia, aqui no CAEC. A prova tem o objetivo de proporcionar um momento privilegiado, né, de estudo para todos os integrantes da CCCI que estejam interessados em ampliar a sua visão de conjunto da Conscienciologia. Além disso, a prova constitui uma oportunidade de autopesquisa em relação ao próprio autodidatismo conscienciológico, né? Também a questão da recuperação de cons magnus, né, em ambiente retrocognitivo, a exemplo aí do curso intermissivo pré-ressomático. A prova ainda contribui também para apontar o nível de autocognição da consim, quanto à condição evolutiva para a consecução da sua proexis, da proexis existencial, né? Então, as inscrições podem ser feitas aqui no Tertuliário, através do e-mail tertulias@caec.org, ou também pela recepção do CAEC, caec@caec.org. A prova é gratuita, basta enviar o seu nome. E se precisar de mais informações, pode ser pelo telefone 2102-1499, o código de Foz é 45, e baixar a listagem com os temas da prova, que são amparologia, conscienciocentrologia, holopensenologia e verponologia, pelo e-mail, pelo site da Tertúlia, né, tertuliaconscienciologia.org. Obrigada e sejam bem-vindos à prova. Boa tarde a todos. A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção, no século XXI, de uma sociedade global, justa, sustentável e pacífica. Busca inspirar todos os povos a um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada, voltado para o bem-estar de toda a família humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. É uma visão de esperança e um chamado à ação. E a Juriscons vem convidar vocês para no dia 9, dia 10, segunda-feira e terça, dia 11 de dezembro agora, próxima segunda e terça-feira, às 18h30, que compareçam ao discernimento na sala Motivação para assistir o curso sem pré-requisito que a professora Cristina Aracaki e o professor Roberto Almeida montaram com essa função. O curso, ele analisa a dimensão ética da Carta da Terra, a aplicação do paradigma consciencial, o universalismo, o paradireito e a megafraternidade. Procurem a Juriscons. Hoje, das 15 às 18 horas, eu estarei lá de forma presencial, aceitando as inscrições, apenas R$50. E pelo telefone 45, você que quer fazer online, né? Quer fazer por cartão também, o telefone 45 99 111 6263. Muito obrigada a todos. O título do verbete de amanhã é Autoestilística Parapedagógica, especialidade Autotemperamentologia, verbetógrafa professora Malu Balona. Agradecemos a presença e a participação. Boa tarde, até amanhã.